Este vídeo é a segunda parte sobre a origem da Páscoa. Se você ainda não viu a primeira parte, assista primeiro. É só clicar no card que está aparecendo na tela. O povo hebreu havia saído do Egito e presenciado o poder e o amor que o Criador proporcionou a eles. Mas o Criador, Yahweh, não era o único em seus corações. Tanto que quando Moisés subiu ao monte para falar com o Criador, o povo exigiu a Arão que fossem feitos os deuses que eles cultuavam no Egito. Eles disseram: "Eis aí os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito." Moisés teve que descer às pressas, pois o Criador mandou que ele descesse, porque o povo havia se corrompido em adoração aos deuses. A ira de Moisés foi tão grande que ele quebrou as tábuas da lei. Mandou que todos aqueles que estivessem do lado de Yahweh matassem todos aqueles que prestavam culto aos deuses. Depois disso, teve que subir novamente ao monte e se humilhar para que o Criador perdoasse o povo. O Criador reestabeleceu a aliança e nas novas tábuas era dito que não houvesse adoração para nenhum outro Deus além dele. Muito tempo depois, após a morte de Moisés e a morte de Josué, o povo se desviou do caminho que o Criador havia deixado e voltou a prostrar adorações a outros deuses. Construíram estátuas, templos, queimaram incenso e ofereceram sacrifício em adoração a eles. O Criador enviou diversos profetas para que levassem sua palavra até o povo, mas o povo não deu ouvido aos profetas e ainda falavam contra eles, os perseguindo. Por este motivo, o Criador quebrou a aliança que havia feito com o povo no passado. Há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados dos seus antepassados, que se recusaram a dar ouvido às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, trarei sobre eles uma desgraça, da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então, as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses os quais queimaram incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Vocês têm tantos deuses quantas são as suas cidades, ó Judá. E os altares que você construiu para queimar incenso àquela coisa vergonhosa chamada Baal são tantos quantas as ruas de Jerusalém. E você, Jeremias, não ore em favor a este povo, nem ofereça súplica ou perdão algum por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O Criador viu que não importava quanto ele fazia pelo povo, porque o povo sempre voltava a pecar, e sempre se corrompia e adorava os deuses em segredo, e depois diziam que estavam limpos e fiéis aos mandamentos, como se Yahweh não soubesse o que eles fazem em segredo. Por este motivo, o Criador decidiu abandonar o povo e deixá-los viver de acordo com suas próprias vontades. Consequentemente, nenhum homem herdaria o reino dos céus. O pecado tinha sido tão grande que sacrifício nenhum seria o bastante para obter o perdão, seja homem ou animal. Certamente, o Criador neste momento se viu em uma grande tristeza, pois segundo as Escrituras, o povo é sua eterna noiva, e desta vez a separação seria pela eternidade. Mas em sua infinita sabedoria, misericórdia e amor, colocou em prática o seu grande plano de redenção, o qual traria a oportunidade de salvação para todas as nações da terra, enviando seu Filho, cujo se despiu de toda a sua glória para ser o mediador entre nós e ele.
Yahushua, Jesus, veio para o mundo e ensinou ao povo que era possível viver segundo as leis do Criador. Explicou sobre elas, mostrou que mesmo que o mundo seja dominado pelo pecado, é possível viver sem pecar. E mostrou que nem todos os líderes religiosos falam em nome de Deus. Yahushua ensinava sobre as leis de Yahua, que foi dado a Moisés, e os fariseus e líderes religiosos usavam as leis a seu favor, modificando-as em benefício próprio. Por este motivo, os líderes religiosos elaboraram uma forma de silenciá-lo, usando como desculpa a traição, que era punida com a morte. Yahushua Jesus disse aos seus discípulos: "Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Pêssach, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado." Para não entrar em contradição entre as palavras de Mateus e Lucas, veremos que a fraqueza que o inimigo encontrou para adentrar em Judas foi o amor pelo dinheiro, e por isso ele entregaria Yahushua. Então, o 14º dia do primeiro mês do ano havia chegado. Este era o dia em que deveria ser realizado a Pêssach, onde o cordeiro deveria ser sacrificado, assado no fogo e comido com ervas amargas e pão sem fermento. Este também era o dia onde deveria ser feita uma reunião santa. Por isso, conhecemos como Santa Ceia. Quando chegou a hora, Yahushua e seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e ele lhes disse: "Desejei ansiosamente comer esta Pêssach com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus." Recebendo um cálice, ele deu graças a Deus e disse: "Tomem isso, partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus." Tomando o pão, deu graças a Deus, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: "Isso é o meu corpo, dado em favor a vocês. Façam isso em memória a mim." Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês." Naquela mesma noite, Yahushua foi ao monte para orar, e os discípulos o seguiram. Ele se afastou e pediu forças ao Criador, pois estava com medo. Ele sabia o que aconteceria, foi para isso que ele veio. Mas sendo um homem, o medo também fazia parte dele. Enquanto ele repreendia seus discípulos por terem adormecido, Judas chegou com uma multidão. "Judas, é com um beijo que tu traz o Filho do Homem?" A multidão prendeu Yahushua e o levou para o templo, onde iriam acusá-lo. Depois o levaram para a casa do sacerdote Caifás. Pedro, que observava de longe, foi questionado algumas vezes, e com medo disse não conhecer Yahushua, Jesus. E o galo cantou, anunciando o 15º dia, e com ele a memória das palavras ditas na noite passada: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Durante a noite, os soldados encarregados de vigiar Yahushua zombaram dele e o batiam, dizendo: "Profetiza quem te bateu." Quando o dia amanheceu, os sacerdotes o acusaram de blasfema e o levaram até Pilatos, o governador. Mas Pilatos disse não ver crime nenhum em Yahushua, por isso não iria puni-lo. Mas com a insistência dos sacerdotes, Pilatos enviou Yahushua para Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Este Herodes era filho do Herodes que queria matar Yahushua quando ele nasceu. Ele e seus soldados zombaram de Yahushua e o mandaram de volta. Vendo que não teria escolha, Pilatos anunciou que soltariam um preso, assim como de tradição. O povo teria de escolher entre um assassino, Barrabás, e Yahushua, o Messias. Escolheram o assassino. Desejando agradar a multidão, Pilato soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Yahushua e o entregou para ser crucificado. Os soldados o levaram para o pretório, quartel-general do palácio, onde o humilharam
e colocaram nele roupas de púrpura e uma coroa de espinhos. Depois o espancaram com varas e colocaram a roupa nele novamente. Logo em seguida, o levaram para que carregasse a cruz, onde seria crucificado. Devido aos espancamentos e às chicotadas, Yahushua, Jesus, quase não conseguia se manter de pé, e por isso, obrigaram um homem que levasse a cruz. Quando eles chegaram no local, o prenderam à cruz com pregos, e o levantaram fincando a cruz para que ela ficasse de pé. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: "Este é o Rei dos Judeus." Yahushua disse: "Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que estão fazendo." Os sacerdotes zombavam, dizendo que se ele era filho de Deus, que ele descesse de lá, e assim eles acreditariam nele. Ao meio-dia, Yahushua brandou em alta voz: "Está consumado." Com isso, curvou a cabeça e entregou seu espírito. "Pai, nas suas mãos, entrego meu espírito." O sol não brilhou do meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve tremores de terra que partiram as rochas do templo, e o véu do santuário se rasgou no céu, e os mortos que eram justos foram ressuscitados e caminharam para a cidade santa. Quando fizemos este vídeo pela primeira vez, tentamos interpretar as escrituras de forma que os dias fizessem sentido em relação à crucificação de Yahushua na sexta-feira. Porém, as escrituras mencionam que Yahushua permaneceu morto por 3 dias e 3 noites. Devido a isso, seria impossível que sua ressurreição acontecesse em um domingo, pois este período seria de 2 dias e 2 noites. Yahushua foi crucificado na manhã do 15º dia e ressuscitou na manhã do 18º dia, que era um sábado. Sim, ele ressuscitou em um sábado, e não, ele não morreu em uma sexta-feira. Em breve, faremos um vídeo mostrando o verdadeiro dia da ressurreição de Yahushua Jesus. Apareceu para Simão, o homem que havia carregado sua cruz, e repartiu o pão com ele e sua família. Desapareceu e reapareceu para os apóstolos. Ele lhes disse: "Está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto." Depois disso, os abençoou e subiu aos céus. Yahushua é único e sempre foi o Cordeiro. Por isso, havia de ser o primogênito dentre os cordeiros. Yahushua é perfeito. Por este motivo, havia de ser um Cordeiro perfeito. O pão sem fermento como o corpo de Yahushua, pois o fermento representa malícia, maldade e pecado, ambas as coisas que não fazem parte de Yahushua. Por este motivo, o pão sem fermento é o símbolo da aliança que agora foi restaurada no Messias. E o vinho simbolizava o sangue de Yahushua, e por este motivo, o sangue do Cordeiro era o sinal para que a morte não os alcançasse. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé no Messias Yahushua, pois os que no Messias foram batizados, do Messias se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Yahushua. E se vocês são de Yahushua, então são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.